Meus irmãos, minhas irmãs, meu nome é Jorge, eu sou da comunidade Verbo de Deus e hoje nós vamos falar sobre os trabalhadores da vinha. É uma parábola dos operários da vinha, trabalhadores da vinha. Então é o seguinte, eu acho essa cena muito interessante. Jesus conversava com os discípulos a respeito de salvação. Olha que maravilha, já pensou? Nós podemos sentar ao redor de Jesus ou ao lado de Jesus e ouvir ele falar das coisas celestes, daquilo que a gente não compreende. E nessa conversa com os discípulos, eles estavam num estado de atenção extrema, porque Jesus tinha acabado de contar para eles aquela passagem do jovem rico que o jovem rico que não deixou seus bens para seguir Jesus e foi embora triste, não é? Nós sabemos dessa passagem, né? E é um aspecto de salvação, né? Jesus contou essa passagem do jovem rico e eles ficaram assim, mais ainda em estado de atenção. Em um dado momento, o Pedro, então, tomando a palavra, disse: eis que deixamos tudo para te seguir, Senhor. Que haverá então para nós? Olha aqui, Pedro era fogo, né? Eis que deixamos tudo para te seguir. Quer dizer, nós não somos o jovem rico. Nós abandonamos tudo para te seguir. Então, o que haverá para nós? Né? Nós queremos a contrapartida. E Jesus disse: muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. E contou-lhes esta parábola. Se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, é Mateus 20, de 1 a 16. Mateus 20, de 1 a 16. Eu vou ler para você. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã, a fim de contratar operários para a sua vida. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça, sem fazer nada. Disse-lhes ele: ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, e igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 1ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: por que estáis todo o dia sem fazer nada? Eles responderam: é porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: então, ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: chamas os operários e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 1ª hora, e receberam cada qual
denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual um denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. A parábola começa com essa frase: com efeito, o reino dos céus é semelhante. É como se Jesus Cristo dissesse: vocês querem entrar no reino dos céus? Logo no começo da parábola também aparecem 2 palavras que se destacam. Uma palavra é o dono da vinha, ou o chefe de família, ou o proprietário. E a outra palavra é a vinha. O proprietário é Deus. A vinha simboliza para Jesus Cristo um campo de trabalho espiritual, onde os homens e mulheres buscam sua salvação. Olha que coisa mais linda, né? A vinha. A vinha simboliza um campo onde as pessoas trabalham, um trabalho espiritual, onde homens e mulheres buscam a sua salvação. Eu fico imaginando, meus irmãos e minhas irmãs, dos trabalhos que nós fizemos, anunciando a palavra de Deus, evangelizando. Nós estávamos na vinha, nessa vinha que está escrito aqui, né? Lançando a palavra, mas nós mesmos estávamos trabalhando na salvação, na nossa salvação, né? E também trazendo mais operários para Deus. Em Mateus 19, de 25 a 26, nós podemos ler: a estas palavras, seus discípulos, pasmados, perguntaram: quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse... Sabe o que eles estavam conversando? O que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna, né? Jesus tinha acabado de falar sobre que o rico não pode ir para o céu. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Eles ficaram assim, pasmados, né? E Jesus acrescenta: aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível.
Então, nesse contexto aqui, vamos dizer assim, dando um subtotal nessa conversa aqui, é a mesma coisa que nós pudéssemos refletir sobre o jovem rico. O jovem rico, ele seguia toda a religiosidade, ele era bom, era temente a Deus, mas ele tinha bens. E por que ele não poderia se salvar, não é mesmo? Então, olha a frase de Jesus. Aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível, inclusive a salvação do jovem rico. Então, Jesus Cristo direciona a parábola para esse trecho aqui. Mas a Deus tudo é possível. Para esse Deus misericordioso, tudo é possível. Por isso que o proprietário, o dono da vinha, quer um grande número de operários para a sua vinha. Ele quer salvar muitos. Como já foi dito, o proprietário representa Deus. A vinha representa a Israel e, por extensão, a igreja, objeto da salvação. Os primeiros que foram chamados representam os judeus, a nação judaica, com os quais foi estabelecido um contrato e que receberiam um denário como forma de pagamento. Com os outros, ele chama na base da promessa: pagarei o que for justo. E os últimos representam os gentios, a própria igreja cristã depois da nação judaica, né? Os da 1/10 hora. O proprietário, o dono da vinha, Deus misericordioso, aceita os melhores e os piores. Logo cedo, encontra os melhores, aqueles que levantaram mais cedo, os mais responsáveis, os mais dedicados, os mais interessados. E Jesus os chama para a sua vida. Depois ele vai na hora 1/10, no final do dia, e encontra aqueles que não estavam nas horas anteriores. Talvez relapsos, negligentes, os mesmos preguiçosos, os piores, fracos, manetas, pernetas. Talvez não houve ninguém que os contratasse. Talvez visivelmente incapazes para a obra. E o proprietário, Deus, o dono da vinha, misericordioso, vai lá e os chama. Qual é o foco central dessa parábola? Uma revelação da graça de Deus, uma revelação da sua misericórdia, da sua bondade, da sua justiça. Ao contrário de se acreditar que a salvação vem pelo pagamento, pelo trabalho. Ou seja, eu vou trabalhar a minha vida toda, trabalhar para receber a salvação. Ao contrário, a salvação, a entrada no reino dos céus, só é possível mediante a graça. E que é de graça. A graça de Deus,
a graça do Pai, a graça da Santíssima Trindade. Por isso que Jesus fala, aos homens isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Essa parábola ensina principalmente sobre a graça, a bondade e a justiça de Deus. Se olharmos com os olhos humanos para esta parábola, certamente acharemos que o proprietário foi injusto. Afinal, quem trabalhou mais deveria ganhar mais. Aquilo que ele combinou foi o que ele fez. Como está registrado em Mateus 23. O Senhor, porém, observou a um deles. Meu amigo, não te faço injustiça. Não contrataste comigo um denário? Desfez-se, então, a ideia da injustiça. Na verdade, o problema estava naqueles homens que invejavam o que o proprietário fez pelos outros, que trabalhavam menos. Sobrou, então, a inveja, né? Eles estavam com inveja da bondade do proprietário. Eles deixaram de enxergar a justiça que receberam para questionar a bondade do dono da vinha para com os outros trabalhadores. Em Mateus 20:15, Jesus fala, Deus fala, ou não é permitido, ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Olha, hein? Porventura vês com maus olhos que eu seja bom? Em outras palavras, porventura vês com inveja que eu seja bom? Duras palavras, né? Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, a salvação não é conquistada pelo trabalho. O pagamento não está relacionado nem com o tempo do trabalho e nem com o desempenho, e sim com a soberana vontade daquele que faz o pagamento. Não é por merecimento, é pela graça. Assim, pois, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos os escolhidos. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.